Vivemos um momento terrível, Vivimos momentos terribles, mas Deus ha estado sempre aí. pero Dios está siempre ahí. Me lembro um dia, Me acuerdo un día, na Segunda Guerra que ha tido em Costa do Marfim, en la Segunda Guerra que ha tenido en Costa del Marfil, estávamos numa cidade que tínhamos uma casa de 120 crianças, estábamos en una casa con 120 niños, que é numa cidade que se chama Boaké, que é ao norte do país. en una ciudad al norte del país que se llama, E nós em Abidjan não tínhamos acesso a poder transportar comida. y ya no teníamos medios para enviar alimentos, E não tínhamos contenedores. y no teníamos contenedores. Não porque não eram enviados, mas porque não podíamos receber. No porque no eran enviados hacia nosotros, y sí porque no podríamos recibirlos. E Ghana ha transportado comida a remar a Abidjan. Y Remagana ha transportado comida hacia a donde estábamos. Então, quando recebemos essa comida, em nosso coração era transportá-la à casa de crianças a 300 quilómetros. Entonces, cuando hemos recibido estos alimentos, nuestra misión era enviar a estos niños. Mas os militares da ONU impediam que nós pudéssemos atravessar. Pero los militares que allí estaban, el ejército, pues nos impedían de subir a la casa de los niños. Mas Deus ha posto em nossos corações em ir Pero Dios había puesto en nuestro corazón en ir. e ha compartilhado com minha mulher Y como ha compartido mi mujer, que Deus ha posto em meu coração de ir y que Dios había puesto en mi corazón de ir, juntamente com um missionário, juntamente ellos como misioneros. porque sentia a necessidade de ir, Sentía una ansiedad, una voluntad muy grande de ir, mas não queria ir como aventureiro. pero no creí como un aventurero. Não queria ir porque tinha que ir, No era simplemente por ir, mas tinha que receber da parte de Deus, pero necesitaba recibir confirmación de Dios, no tempo de Deus. en el tiempo de Dios. E quando compartilhei com minha esposa, Cuando compartí con mi esposa, passamos uma noite inteira a orar. pasamos una noche toda orando. E quando pela manhã Y por la mañana ela chorava ella lloraba e me dizia que não, y me decía que não, que vamos. que não, Ah, que no, que no. que não vai. Sí, su esposa le decía que no vaya, Não te quero perder. no te quiero perder. Temos ninhos muito pequeninos. Tenemos niños pequeños, Temos crianças pequeninas. tenemos niños pequeñitos, Não vais. no vayas. Mas Deus Pero Dios diz que tu vá. dice para irte. E então orei com os irmãos Entonces oramos entre nosotros y hermanos e enchemos o carro cheio de comida y llenamos el coche e ha entrado na alegria em nossos corações. y ha entrado una alegría tremenda en nuestros Era corazones. como nós já estávamos aí a repartir a comida. Ya estábamos por ir a repartir los Era alimentos. como nós já estávamos aí no meio das crianças a fazer culto, a dar honra e glória a Deus. Ya estábamos ahí como si estuviésemos en medio de los niños para hacer cultos. E não tinha saído da capital. Y no habíamos tampoco salido del sitio donde Mas Deus estábamos. nos ha dado uma alegria, uma certeza que estava conosco. Pero Dios nos había dado una convicción que estaba con nosotros. E quando fomos, Y cuando fuimos, os militares nos impediram, los militares del ejército No- les bloqueaban. não nos deixaram passar. No les dejaba pasar. Então o Senhor nos ha dito, Como el Señor nos había, o Senhor nos ha dito, como el Señor nos había dicho, vocês têm que passar. vosotros tenéis que pasar. E eu senti a alegria de estar com as crianças, repartir a comida. Y sentía ya un gozo, como si estuviese con ellos y O quería missionário que compartir. estava comigo assim o sentia. Y mi compañero misionero que estaba conmigo también E sentía lo nos mismo. motivávamos. Y nos motivábamos Então, unos a como los vimos otros. essa alegria junto às crianças, Es como si esa alegría como lo vimos, essa alegria, es com as como crianças, veíamos los niños también alegres con nosotros. era como Deus nos ha dado a certeza que nós chegaríamos. Es como Dios nos había dado convicción que llegaríamos. E então fomos pela floresta, Entonces fuimos por la mata, por la floresta, uns 40 quilómetros, muito mais. unos 40 kilómetros más. E quando chegamos a uma zona, Y cuando llegamos a una zona, o carro se ha estropiado.
el coche pues se averió. Não fiquem tristes, eu vou terminar. No quedaros tristes, estoy por acabar. E estávamos numa zona que era uma aldeia completamente perdida, sola. Estábamos en un sitio, un pequeño pueblo que era completamente perdido E quando y vamos a ver, solos. o radiador tinha arrebentado e a água saía toda. El radiador del coche pues se había estropeado y el agua no se contenía. E quando eu olhei ao missionário, disse: ok, estamos hechos povo. El misionario me miró y me dijo, estamos Porque ele era perdidos. espanhol, se chama João. Era español, se llama Juan. E disse: estamos com o carro avariado, não conseguimos. Estamos con el coche averiado y no vamos a lograr. E quando eu comunicava com João, Y cuando yo hablaba con João, viejo, muito viejo, em cima de uma bicicleta, se aproximado de nós outros. se acercaba un señor muy viejo con una bici, Já levava muitos anos em África. Já levava uns anos em que ya África. llevaba ya ese señor muchos años en África. Não, eu. Ah, usted. E Él llevaba muchos años en África a experiência, y la experiencia, perdona, não é o problema do tradutor, sou eu, hein? Está muito bem, hein? Está muito bem. el problema soy yo. Tinha experiência em África, Yo tenía experiencia en África que quando íamos a uma aldeia, eram as pessoas que nos pediam. y cuando íbamos a un pueblocito, las personas nos pedían Pedia cosas. dinheiro, nos pedia coisas. Nos pedían cosas, nos pedían dinero. Nunca Nunca eles chegavam para nos dar, nos daban nada, porque o branco teria que dar. porque el hombre blanco tenía que dar. E então tinha essa certeza Entonces tenía esa seguridad, que esse viejo, quando ha chegado, ia nos pedir. que cuando ese señor de la bici, que estaba en la bici, ese viejo, iba a pedirnos algo. Porque ha visto comida dentro do coche ou que ha visto que nós somos blancos. Porque había visto que éramos blancos y que había comida en el coche. Mas não. Pero no. E ha perguntado: Y ese señor nos ha preguntado, o que se passa com vós? ¿qué pasa con vosotros? Vocês estão aqui na noite, não é bom que estejam aqui. Estáis aquí ya por la noche parados, no es bueno que estéis aquí, no es Podem seguro. vos fazer mal. Podéis hacerles daño. E nos dissemos: não, estamos com problemas aqui no radiador Tenemos problemas con el coche que se ha averiado e não conseguimos avançar. y no conseguimos avanzar. Contestaba yo al señor ese. E o viejo Y el señor ese ha tirado uma saquita de pueblo que era do tabaco, ha sacado tabaco de su bolsillo em pueblo, en polvo, porque aí metem o tabaco na boca. porque allí se mete el tabaco en la boca. E então me ha dito: Entonces me dijo, vosotros metem isso no radiador vosotros pues poner eso en el radiador e com uma água muito suja que estava ao lado, enchem o radiador. y con agua muy sucia que estaba al lado, Enchem o radiador. pues llena el radiador. Então eu olho para o João e disse: este viejo está brincando com nós outros. Eu- Estamos aqui atirados. Yo miro a Juan y le digo, pues está de broma con nosotros, estamos aquí tirados y nos pide eso. E vamos pôr tabaco dentro do radiador, Vamos a- encher com água de terra muito suja. Y vamos a poner tabaco y agua sucia de Estoy tierra hablando con dentro John. del radiador. Y yo hablando con Juan. O viejo por trás. Y el viejo en mis espaldas. Estava rindo do viejo. Y Estaba- nosotros riendo de Estava ese señor. a gozar. Estábamos como a burlar de él. Mas disse a João: ok, mas é a única maneira. Vamos agradecer ao menos. Y el Juan me dijo, pues ok, es la única solución, pues agradecemos. E quando nos viramos, Y cuando dimos la vuelta, não vimos o viejo. ya no habíamos Nem visto al Señor. bicicleta, ¿Y dónde está? nem bicicleta, Ni la bici, nem viejo. ni viejo. Nada. Nada, simplemente Desapareceu. Desapareció. Completamente. Completamente desapareció. Então ha dito a João: Entonces díjome Juan, vamos fazer como ele nos ha dito. pues vamos a hacer como él nos había dicho. E assim foi.
Y así ha sido. Metemos o tabaco dentro do radiador, Metemos el tabaco en el radiador, enchemos com a água suja llenamos de agua sucia e lo continuamos. y funcionó Y y lo hemos podido continuamos. continuar. Y lo continuamos. Y continuamos. E quando estávamos para entrar na cidade, Y cuando estábamos para entrar en la ciudad, os rebeldes vieram e nos pararam o coche. Os rebeldes, os militares los militares de allí, pues que estavam contra o governo atual. los rebeldes que era contra el gobierno, pues E pensavam nos que habían nós parado. éramos fotógrafos e que dávamos uma informação negativa. Y pensaron que éramos como jornalistas y queríamos dar información negativa del local. E nós testemunhamos de Cristo, Y testificamos de Cristo, testemunhamos da Associação Remar testificamos de la e institución que Remar tínhamos uma casa nessa cidade com 120 y que crianças. tenemos una casa con 120 E que essa niños comida era para les abençoar. y que ese alimento era para bendecirles. Então eles levaram-nos ao quartel militar Y nos llevaron al cuartel militar e o general ha dito a São Soldado, y el general ha dito ao soldado: ha dicho al soldado: acompanhem estes dois blancos acompaña a estos, e se for verdade, y si es verdad, deixem com a comida. deje que pase por la comida, Mas se não for verdade, pero si no es verdad, matem-nos. máteles. Então ha entrado uma segunda alegria no nosso coração. Entonces ha entrado una segunda alegría en nuestro corazón. quê? ¿Por qué? Porque iam jipes de militar à frente e atrás e nós ao meio. Porque iban coches de militares por delante y por detrás E y nós nosotros al sabíamos medio. aonde íamos. Y, Nós nos- sabíamos y aonde íamos. nosotros sabíamos a dónde Então íbamos. eu e João cantávamos e alegrávamos a Y Deus. entonces Juan y yo cantábamos y Por alegrábamos al quê? Señor Porque nós tínhamos recebido o viejo porque habíamos recibido el viejo que não o agradecemos, que le agradecíamos, que no habíamos agradecido, mas que continuávamos. pero que seguíamos E que nosotros. tínhamos a ordem de morte sobre alguém que estava fazendo-lo bem. Y teníamos una orden de muerte de alguien que estaba queriendo hacer el bien, Que nós estávamos conscientes de fazê-lo bem. porque teníamos la conciencia de hacer el bien. Então os militares iam à frente e iam atrás. Entonces íbamos escoltados por E nós coches no de meio a militares por cantar delante y e a por louvar a detrás, Deus. y nosotros al medio cantando y alabando Muito al Señor. alegres dizendo a Deus, Tu és misericordioso. Y gozosos decimos: Dios, tú eres E vamos misericordioso. entrar na casa de crianças como Vamos em- presidente. Y vamos a entrar en esta casa de los niños como E presidente. nós somos servos. E nós somos servos. Y no somos siervos. Sí. E quando chegamos, Y cuando llegamos, imaginem, imagínense, 120 crianças, 120 niños elas saíam de las árvores de la casa, do jardim e saíam de todo y lado salían de todas las partes a vernos para poderem vir a nós. y venían hacia nosotros. E então isso era uma sexta-feira. Eso era un viernes. E então os soldados nos deixaram. Entonces los soldados nos habían dejado. E viram a alegria que as crianças tinham em receber a comida e de nos verem. Y era una alegría muy grande de los niños de recibir la comida y de recibirnos a nosotros. E os soldados viram essa atitude. Y los soldados estaban viendo toda esa escena. E quando foram, Y cuando marcharon, disseram ao seu general: han dicho a su general: esses brancos que são loucos de la cabeça, estos blancos que son locos de la essa cabeza, comida é para uma casa que tem 120 crianças esta comida aqui nesta realmente es para una casa con 120 niños aquí en esta ciudad. cidade. Soubemos isso depois. Nos hemos enterado después. Domingo estávamos num culto glorificando a Deus. Domingo estaba en un culto alabando al Señor. E de um momento para o outro se ouve na porta bum 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 bum. En un dado momento, pues golpea la puerta, bum 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 bum, E lo sentimos que estávamos perdidos. y sentimos que estábamos perdidos, Que eles mudaram, cambiaram as suas ideias que ellos habían cambiado de idea e que vinham por nós outros. y que habían venido por nosotros Não vinham por nós outros. y no habían venido por nosotros. Viniram para dar donativo de caminhão de sacos de arroz. Habían Y, venido para compartir con nosotros. E o general nos ha dito: Y el general nos había dicho: se vós brancos
fazem isto por nossos ninhos, Si vosotros, blancos, hacéis eso por nuestros niños, o que é que nós outros podemos fazer por vós? ¿qué nosotros podemos hacer por vosotros? Disse muitas coisas. He dicho muchas cosas. A primeira, La primera, louvem a Deus com nós. alabe al Señor con Deus nosotros. vos vai perdoar. Dios os va a perdonar. Deus pode cambiar tua vida. Dios puede cambiar vuestras vidas. E orei por 7 soldados, um a um, E orei a pedir misericórdia e amor por Por Deus. 100 soldados, uno a uno, Siete. por 7 soldados, uno a uno, a pedir misericordia y amor. Se era assim, não saía dali. 7. Oré por 7 E o soldados. general nos ha recebido Y el general nos ha recibido e nos ha dado um laissez-passer, y nos ha dado un pase, permisso, un permiso, para podermos sair pela calha principal. para seguir por la calle principal. Te poderei dizer muitas coisas, Pues, não porque eu a hecho, ha pasado muchas cosas, no porque yo he hecho yo, mas Deus pero Dios lo faz lo hace através de cada de nós. a través de A nosotros. Deus toda a glória, A Dios te da la gloria. a Ele toda a A honra. Dios te da la honra. Que Deus bendiga remar, Que Dios bendiga Remar. que Deus bendiga os missionários em remar. Que Dios bendiga a los misioneros de Remar. Acabamos de abrir remar em Bissau Acabamos de abrir Remar en Bissau, Guiné-Bissau, e necessitamos de missionários. y necesitamos de misioneros. Se tu estás pronto, ¿Tú estás listo? dá o teu nome a teu pastor. Entonces busca a tu pastor. Necessitamos de vós. Necesitamos de vosotros. Necessitamos de vossas orações. Necesitamos vuestras oraciones. Necessitamos do vosso amor. Necesitamos vuestro amor. Necessitamos de tudo que tu não utilizas. Necesitamos de todo que utilizas. Alguém o receberá Alguien lo recibirá e será muito agradecido a y Deus será muy agradecida a por Dios tudo que tu dás. por todo que das. Eu creio que este ministério Creo que este ministerio é resposta de Deus para este mundo atual. es respuesta de Dios para el mundo Que actual. Deus abençoe Remar Sós. Que Dios bendiga Remar Que Sós. Deus abençoe esses homens em silêncio e essas mulheres em silêncio que oram a cada dia. Que Dios bendiga esos hombres y mujeres que oran y que en silencio a cada día os bendiga. Por manifestar a sua glória Y por manifestar la gloria de Dios em cada de nós. en cada uno de nosotros. Obrigado. Gracias. Obrigado. Gracias. Obrigado. Gracias.